Hola, gatito! O que você sabe sobre o México? Pouca coisa, né? Não tem problema. Continua no vídeo que a gente vai tentar resolver isso. Senhoras e senhores passageiros, bem-vindos a bordo. Eu sou a Cristi, esse é o canal da Gata Viajante. E aqui a gente vai fazer tudo que a falta de dinheiro não deixa você fazer. Conhecer outros países. Cada mês a gente escolhe um país e fala da sua história, dá umas diquinhas de filme, ensina umas receitas para você comer enquanto você ouve música dos artistas de lá e muito mais. E o primeiríssimo deles é... Mas, Cristi, se é um canal de cultura, por que você vai falar de história? Porque não dá para falar da cultura de um país sem falar pelo menos um pouquinho da sua história. Como que eu vou indicar um livro do Popol Vuh para vocês, se vocês nem souberem quem é o Popol Vuh? E em que momento ele escreveu aquilo? Qual é o sentido daquilo? Vocês só não vão entender. Eu vou tentar contextualizar um pouquinho, e aí quando eu der as dicas eu vou entrar em detalhes maiores. E para fazer sentido mesmo, eu vou tentar dividir a história do México em 3 partes: pré-hispânico, colonial e independente. Pré-hispânico. Primeiro que aquela região já existia antes dos espanhóis chegarem, claro. Por isso antes, hispânico, espanhol, antes dos espanhóis. E já haviam algumas civilizações, como os astecas, os maias, olmecas e muitas outras. Essa galera chegou aqui na América pelo Estreito de Bering e foi se espalhando por todo o continente. Com o passar do tempo, e foi muito tempo mesmo, a gente está falando aí de pelo menos 6.000 anos, essa galera foi formando civilizações que foram se desenvolvendo. Elas aprimoraram a agricultura e fiquem atentos aos vídeos de culinária dos países latino-americanos, porque vai ter muita receita parecida e muita receita com milho. Criaram seus próprios calendários, como os maias, que fizeram a previsão de fim do mundo 8 anos atrás. Tinham as próprias religiões, filosofias, por aí vai. Uma das primeiras e maiores foi a Sociedade Olmeca, que surgiu mais ou menos em 1200 a.C. e durou até mais ou menos 400 a.C. Eles foram os primeiros a fazer grandes construções, principalmente religiosas. O nome Olmeca vem da palavra Olman, que significa terra da borracha, o nome da região onde eles estavam. Acredita-se também que a economia dos Olmecas era baseada em trocas, e foi por isso que essa cultura se expandiu para mais regiões, mais longe de onde eles estavam. Eles também foram a primeira civilização americana a desenvolver a escrita. Mas como isso leva um tempinho para se fazer, os historiadores dependem muito dos sítios arqueológicos para determinar melhor como era a civilização olmeca. Além dos olmecas, outra civilização bem antiga do México é a zapoteca. Ninguém sabe exatamente como que eles surgiram, mas surgiram, mais ou menos no ano de 500 a.C. Como muitas civilizações antigas, a religião e o Estado não eram separados, então o rei passava por um treinamento religioso antes de assumir o poder. E como muitas civilizações, a religião zapoteca politeísta, tanto que eles cultuavam o sol, a chuva, a terra e o milho. E sim, eu tô falando dos zapotecas no presente, porque eles ainda existem. Uma das últimas batalhas da civilização foi contra os espanhóis. E eles até chegaram a ser derrotados e a civilização deixou de existir. Mas o povo ainda existe. Coisa de 500 mil de pessoas. E tá aí, falando as mais de 60 variações linguísticas da língua zapoteca. Esse aqui é interessante porque a gente conhece por um nome, mas a historiografia conhece por outro nome. Os astecas, ou mexicas, apesar deles não terem existido por muito tempo, entre 1300 e 1500, são considerados os povos mais desenvolvidos do período pré-hispânico. A sociedade deles era bem marcada pela separação de gênero, mas diferente do que era na Europa, onde as mulheres não tinham nenhuma liberdade econômica, no Império Azteca elas
até podiam possuir terras e utilizar essas terras como elas quisessem. Eles tinham várias cidades-estados, mas só seguiam um imperador. A agricultura deles era algo bem interessante também, porque fora das cidades tinham grandes plantações que serviam para alimentar os habitantes dessas cidades. Mas dentro das cidades, cada família tinha uma pequena horta para sustento próprio. Eles eram uma sociedade altamente hierarquizada, cheia de burocracia nas cidades. Um dos pontos mais importantes deles é justamente as suas cidades altamente desenvolvidas. E muitos historiadores e arqueólogos consideram essas cidades como grandes metrópoles, para os padrões da época, claro. Agora, um dos últimos e mais resistentes impérios da época, os maias. Os maias foram uma das primeiras civilizações a aparecerem na região. Eles também eram os maiores da região, se expandindo do sul do México até onde é a Guatemala, Belize, parte de Honduras, El Salvador. E a cultura maia ainda é a maior na América Central. Eles tinham um grande conhecimento de arquitetura, astronomia, engenharia. A maior parte da população não vivia nas grandes cidades. E também tinham cidades-estados, mas cada uma com seu próprio imperador. Talvez quando a gente chegar no vídeo de culinária dê para entender melhor isso. Mas uma das principais formas da economia da civilização asteca e da maia era a agricultura. Do milho, do feijão, chocolate. Você já consegue imaginar as receitas que vem por aí? Tudo lindo, tudo maravilhoso, até que um dia chegou um navio europeu da América e tudo começou a mudar. Quando os espanhóis chegaram, eles foram vistos como deuses pelos maias. Ou melhor, eles podem ter sido vistos como deuses ou como representantes de uma ordem religiosa. Por isso, eles mereciam respeito diplomático. Pelo menos é o que os historiadores da área dizem. Eu boto fé. E como os maias dominavam grande parte do que é o México hoje, os espanhóis conseguiram até se aliar com alguns nobres dessas várias civilizações. Por isso, e porque eles conseguiram sitiar a capital dos maias em 1519, derrotar a maior parte das civilizações ameríndias, logo eles conseguem fundar a Nova Espanha. A Nova Espanha respondia ao rei da Espanha, mas até tinha uma certa liberdade. A economia era baseada principalmente em agricultura, para alimentar os escravos, e mineração. Quando eles começaram a roubar todo o ouro da América, usando os indígenas de escravos para isso, eles até tentaram trazer alguns escravos da África, mas não foi tão forte quanto no Brasil, nos Estados Unidos. E não bastava escravizar a galera. Os espanhóis também fizeram grandes ondas de evangelização para tentar converter esse povo para o cristianismo. E isso demorou também. Como eles eram pagãos, então eles só aceitaram um deus cristão como, mais um deus aí na lista. Os espanhóis, claro, não gostaram e começaram a ser mais incisivos na evangelização. E assim foi, por muito tempo. E os brancos que nasciam na Nova Espanha, os criolhos, sendo representantes do rei espanhol. Até que aconteceu uma grande sucessão de coisas. O último rei da dinastia Habsburgo morre. Rola uma guerra rapidinha ali para ver quem fica com o trono. Um rei da dinastia Bourbon assume o reino e começa a mudar a política, que são chamadas reformas bubônicas, tirando todo o poder dos criolhos. No meio disso, as 13 colônias inglesas ali do lado declaram independência, se tornam os Estados Unidos. A França, que mandou dinheiro para ajudar na independência das colônias, só para ver o vizinho, Inglaterra, que eles tinham rixa, ficar malzão. Então a França declara falência, a galera fica putaça da vida, decapita o rei, decapita geral, faz uma revolução, surge o Napoleão. O cara começa a invadir tudo quanto é lugar ali na Europa, e aí ele invade a Espanha e toma o trono. E aí fica interessante, porque os criolhos aproveitam o rebuliço que tá rolando ali com o rei para pedir independência. Eles até começam a reivindicar que são americanos e não europeus nascidos na América. E aí, com a independência, eles voltam ao poder e o governo, e finalmente a gente pode chamar assim,
se torna Estados Unidos Mexicanos. Então, depois de quase 300 anos, o México não precisa mais responder à Espanha. A França até conseguiu nas primeiras décadas meter o bedelho ali na política mexicana. Inclusive, ajudou a colocar o Porfírio Dias na presidência. Esse período foi chamado de Porfiriato. Mas os embates entre conservadores e liberais, e spoiler, o Porfírio era conservador, eram muito fortes. Além disso, o período do Porfiriato aumentou muito a exploração dos indígenas e a desigualdade social, apesar de até ter alguns avanços nas políticas culturais. E a gente vai ver isso. Um fato engraçado é que um dos lemas reivindicados pelo Porfírio era ordem e progresso. Fato é, ainda tinha muita divisão na sociedade mexicana, e a quinta reeleição seguida do Porfírio foi a gota d'água para um pessoal que falou: chega disso. E começou a Revolução Mexicana, que durou pelo menos 10 anos. É difícil falar, a Revolução começou dia X, terminou no dia Y. Mas a Revolução Mexicana foi bem longa mesmo. Tão longa que tem gente que fala que ela ainda não acabou. E o argumento é porque o partido que surgiu da Revolução, o PRI, ficou no poder até uns aninhos atrás, 2000. E foi uma das primeiras revoluções na América que tinha um pessoal socialista disputando também o poder. E foi muita disputa, hein? A galera era politizada. Então os conservadores, liberais, socialistas, anarquistas, todo mundo ali lutando para escrever a nova Constituição. No fim, depois de uma guerra civil e mais de 10 mil fotos, e sim, eu vou mostrar alguma dessas fotos depois, a ala liberal acaba tendo mais força na escrita da Constituição. Mas alguns problemas continuam existindo, claro, como a falta de distribuição de terra para os indígenas, que até foi aprovada na Constituição, mas ficou por isso mesmo. E se no Brasil a gente tem a guerra às drogas, o México enfrenta a guerra ao narcotráfico. Como a taxa de analfabetismo é muito alta e a falta de emprego também é alta, falta uma boa distribuição de renda, muitos mexicanos acabam indo para o narcotráfico, porque não tem muita perspectiva de vida. Por isso que ele é tão forte naquela região. E também porque tem uma galera dos Estados Unidos que ajuda a financiar os cartéis, mas enfim. Apesar disso, o México tem uma cultura riquíssima, comidas deliciosas, músicos que encantam o mundo, uma produção gigantesca de novelas, pinturas. Gente, bienvenidos a México. Um beijo e a gente se vê daqui a pouco.